Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente vai ter um programa um pouco mais rápido, um pouco mais genérico. A gente vai tratar de algumas coisas que ocorreram aí durante a semana. Sortear não, a revista já foi sorteada, né? Dizer quem foi o ganhador da revista. Pedir para ele entrar em contato aí no e-mail. Pode anotar, o e-mail é didimo.george@uol.com.br. Eu mandei uma mensagem para você lá pelo vídeo, tá? O ganhador assina pelo JCKEBS1, tá? Tá comentando lá no vídeo. Ele foi um dos primeiros a comentar e a compartilhar o vídeo, né? Uma declaração mais do que espontânea de eu quero a revista. Então tá aí, você ganhou a revista Finismundi número 1. Entre em contato comigo lá pelo e-mail didimo.george@uol.com.br para me mandar o endereço para eu poder mandar a revista para você o mais rápido possível. Para os próximos programas nós teremos outros sorteios. Aí eu vou anunciar quais os livros estão disponíveis e a gente vai sorteando um a cada programa daqui para frente. Então, rapidamente, eu vou voltar ao assunto Pátria Educadora, que eu li um texto muito interessante essa semana, um texto do César Benjamin chamado uma ideia de Brasil, né? Ou algo parecido. Nesse texto, o César Benjamin ele faz um levantamento histórico daquele conjunto de autores clássicos que pensou o Brasil. Então ele fala sobre Gilberto Freire, sobre Sérgio Buarque de Holanda, trata do Caio Prado Júnior e ainda do pensador cearense, economista cearense Celso Furtado e, por fim, do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. E aí ele vai enumerando como esses intelectuais brasileiros pensaram o Brasil, como eles tinham uma ideia de Brasil. Né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: como a gente tinha uma ideia de Brasil e como hoje a gente não tem uma ideia de Brasil. Uma série de notícias curiosas circulam no Facebook todos os dias, circulam nos jornais e etc. Uma dessas notícias curiosas é acerca da aquisição por parte do Brasil de um conjunto de aviões comprados mais ou menos acertados, os aviões Saab, uma compra de valor enorme e que agora está ameaçada pelo ajuste econômico. O problema é, por que o Brasil e muitos brasileiros consideram problemáticos gastos com defesa, ampliação do sistema militar, gastos com obras de infraestrutura em países vizinhos? Por que muito brasileiro acha estranhíssimo relações do Brasil com os países da América Latina, com os países da África? Por dois motivos, basicamente. O primeiro é que esses brasileiros não conhecem, não têm na sua cabeça, não têm uma visão do que é o Brasil no mundo. O segundo motivo desses debates é que não é claro para os brasileiros, não é? E por isso eles não têm essa visão do que é o Brasil no mundo, qual é o projeto de Brasil que nós temos, qual é o projeto de Brasil que nós queremos. Então, como a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe quais as medidas serão, as medidas ideais para alcançar esse local onde a gente vai. Nós, no final das contas, não temos uma ideia de Brasil. Né? Por isso que o Celso Furtado diz uma frase que diz assim: o que nós somos comparado ao que nós poderíamos ser é absurdamente distante. O problema é que o que nós poderíamos ser depende da resposta anterior de uma pergunta que é o que nós queremos ser. E nós não respondemos essa pergunta. Nós brasileiros não respondemos essa pergunta na vida cotidiana, nós brasileiros não respondemos essa pergunta dentro da academia e menos ainda nas instâncias governamentais. É muitíssimo estranho que o projeto de Brasil não seja claro
ou que nós não tenhamos um projeto de Brasil. Porque é impossível ir para algum lugar que você não sabe onde é. Né? Cícero, ou Sêneca, ou provérbio chinês, já diz isso há muito tempo. A nau, o navio que não sabe onde vai aportar, não sabe para onde vai, não há nenhum vento que ajude. Traduzido isso para a linguagem de hoje, se eu vou para a parada de ônibus sem saber para onde eu vou, eu não sei qual é o ônibus que serve. Né? Então, pensar um projeto de Brasil é fundamental. E o pior é o seguinte, quando alguém pensa um projeto de Brasil, rapidamente nós tentamos impingir a esse pensamento uma estrangeiridade, mesmo que seja um brasileiro pensando. O que eu estou querendo dizer com estrangeiridade? Querem afirmar que esse projeto é pensado de fora para dentro, ou da cabeça do sujeito para o país, e etc. Mas não é assim que são pensadas todas as coisas. Qual foi a ideia fundamental para a natureza humana, para a humanidade, que surgiu a partir do debate coletivo? Eu desconheço. Se existe, eu desconheço. Ideias são aprimoradas, são colocadas em prática no debate coletivo, mas elas são pensadas na individualidade. Elas são apresentadas a partir de um sujeito individual e a partir daí isso é posto em discussão. E aí eu passo desse ponto de que é necessário um projeto de Brasil para uma tentativa de pensar o Brasil e de reestruturar a educação a partir desse pensamento, que é o Pátria Educadora do professor Mangabeira Unger. Esse é um dos poucos projetos que tem uma visão do que quer que o Brasil seja no futuro, um país que seja guia dos seus irmãos da América do Sul, que seja uma referência para o mundo, né? Que seja amplo em termos de atender a população em termos educacionais. E para atender esse conjunto de demandas, o professor Mangabeira Unger pensou, conjuntamente a sua equipe, mas principalmente a partir de si próprio, quais são os passos necessários que precisam ser dados, principalmente no sentido educacional, para que o país atinja esse local, né? Para que ele seja no mundo algo mais do que simplesmente um país que segue as demandas estrangeiras, que é o quintal do mundo e etc. Por falar em quintal de mundo, faço uma propaganda muito rápida, né, do jornal Solidariedade Ibero-Americana. Uma das coisas que ele está discutindo é exatamente isso. A nossa política externa é um retorno ao quintal, e aí ele está falando sobre as últimas coisas, os últimos movimentos que têm sido feitos de um realinhamento com os Estados Unidos ou de uma situação muito parecida do nosso relacionamento com os Estados Unidos sendo reelaborada para ser feita com a França, com a China. Né? Então, esse pensamento de um Brasil que seja protagonista no cenário internacional, que tenha emprego, que o sujeito esteja preparado para o emprego que existe, que invista em tecnologia, que invista nas parcerias estratégicas com os parceiros do Sul, sem esquecer os parceiros do Norte. Inclusive, eu discordo da posição do professor Mangabeira Unger, de que o nosso parceiro preferencial deve ser os Estados Unidos. Essa posição, entretanto, não é estranha à geopolítica brasileira, né? Não é estranha, ela já foi defendida por diversas vezes. Um dos mais célebres defensores desse alinhamento, dois dos mais célebres defensores do alinhamento automático com os Estados Unidos, são o Barão do Rio Branco, né? E o general Gobelino Couto e Silva. Então não é novidade essa defesa. Essa defesa ela se baseia, né, no sentido de que o Brasil é um país do Ocidente, então é muito melhor para o Brasil ter como referência o principal país do Ocidente, que é os Estados Unidos, do que os países orientais para os quais nós não temos com os quais nós não temos tanta afinidade. Entretanto, ela parte de um pressuposto errado, o pressuposto de que o Brasil tem que se alinhar preferencialmente com alguém. Né? Eu acho que o pressuposto fundamental deve ser o pressuposto do meridionalismo. O Brasil tem que se alinhar a partir dos seus próprios interesses com o conjunto de países que têm interesses iguais aos seus, ou seja, os países do Sul. E não só se alinhar, como ele deve ser o guia
das relações junto a esses países em relação principalmente ao Polo do Norte, ao conjunto das potências do Norte. Então, o Brasil precisa ter um projeto geopolítico de poder em que ele assuma a liderança do Sul, né, nos mais diversos sentidos, mas principalmente no sentido político. Assumir a liderança do Sul não é promover um novo imperialismo, colonizar as nações do Sul e nada disso em relação aos nossos vizinhos, mas é assumir uma posição de destaque protagonística em relação às principais demandas do conjunto de países que formam o sul do mundo. Para isso, ele precisa de uma reformulação, de uma reestruturação total do projeto educacional brasileiro, tal como vem sendo proposto no projeto Pátria Educadora do professor Mangabeira Unger. Ou seja, uma educação que vá atrás dos nossos talentos, que invista na geração de tecnologia a partir daqueles pontos elencados pelo professor André Martin no meridionalismo, em que mesmo que nós não estejamos na ponta da tecnologia, nós tenhamos tecnologia suficiente, ou seja, que a gente olhe para a tecnologia como uma estrutura adaptativa para o Sul e que essa tecnologia nos sirva ao ponto de resolver os nossos problemas, né? Então a gente precisa estar avançar no sentido de conseguir produzir esse tipo de tecnologia. Ora, nós não precisamos produzir um trem-bala que ande a 600 km por hora do Rio a São Paulo. Se ele andar a 250, 300 km por hora, já será melhor do que todo o transporte existente nesse trecho, né? Mais seguro, mais barato e etc. E resolve um problema. Isso pode ser exportado para todos. Essa ideia de tecnologia adaptada para o nosso conhecimento e para as nossas necessidades pode ser adaptada para todos os campos. Né? Então, e o que a gente precisa é dominar o processo dessa tecnologia, não simplesmente adquiri-la de fora. Então, é necessário que o nosso projeto de educação pense no investimento em ciência e tecnologia, que ele pense numa educação de boa qualidade que prepare o sujeito para pelo menos duas coisas. Um, para ir para a universidade, outra para ir para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é um ambiente pecaminoso que as escolas não podem se compuscar com ele, muito pelo contrário. As escolas precisam preparar os estudantes para o mercado de trabalho. As escolas precisam preparar o estudante para a universidade. E as escolas precisam preparar o estudante para a vida. O estudante, quando sai da escola, ele precisa conseguir ler e escrever plenamente, ele precisa conseguir desenvolver uma pesquisa, no sentido de que se ele tem interesses, ele conseguir descobrir coisas acerca daquilo que ele tem interesse, e ele precisa ter um instrumental, quando é essa opção, para poder ir para a universidade e fazer na universidade aquilo que precisa ser feito, ou seja, conseguir compreender os textos que são repassados pelos professores, conseguir compreender as equações matemáticas básicas para fazer os cursos da área de ciências exatas, e isso não está acontecendo hoje. O maior problema é que a proposta parece que está sendo rejeitada e continua o experimentalismo louco. São Paulo, por exemplo, agora disse que vai dar ao estudante do ensino médio o direito de escolher quais as disciplinas que ele quer, e o secretário de Educação fez uma declaração que eu achei, no mínimo, assim, destemperada, enmaluquecida. Ele disse o seguinte, que nesse sistema de São Paulo, se o aluno não quiser fazer matemática, ele faz artes. Então, me parece, por essa declaração, que não haverá um currículo mínimo necessário e um currículo de disciplinas opcionais pelas quais o estudante pode optar para que ele complete o ensino médio, mas será uma loucura total baseada na vontade do sujeito, que pode fazer um ensino médio fazendo só artes, tricô e crochê. Isso me parece uma coisa louca, apesar de eu não achar a ideia tão ruim assim. A ideia de haver disciplinas eletivas no ensino médio é uma ideia que parece extremamente interessante. Principalmente se o ensino médio tiver, entre outras, essa missão de preparar para a universidade. Suponha que o sujeito quer fazer música na universidade, né? E é bem interessante que ele faça música.
E aí o que ele faz lá no ensino médio? Se ele tiver disciplinas eletivas que sejam, por exemplo, violão, saxofone, violino, é bom que ele já vá se familiarizando com as coisas que ele quer estudar posteriormente. Né? Então, eu continuo apoiando o projeto Pátria Educadora, não porque eu acho que ele é a solução de todos os problemas, mas que eu acho que ele é a única tentativa de solução efetiva que está circulando na praça. Né? Então, olhem para esse projeto com carinho. Como eu disse, hoje ia ser um programa genérico e mais breve. Né? Basicamente, o que eu tinha para falar era isso, mas eu ainda vou fazer uma resenha de um livro que me caiu nas mãos esses dias, né? Que é este livro, chama Raciocínio Analítico. Né? As autoras são Jane Mendes, Simone Cristina e Maria Luísa Trevisan. Tá? Este livro, muito bonito, muito bem feito, entretanto, extremamente problemático. As autoras fizeram um livro sobre raciocínio crítico, senso crítico ou lógica informal, né, para alunos de graduação em administração. Me parece que o objetivo delas é estabelecer um livro que pudesse ser um manual para esse tipo de pensamento próximo da lógica para os alunos de administração. O livro é bem interessante. Né? Se ele te cair nas mãos, vale a pena dar uma olhada, mas ele tem muitos problemas. Né? Ele tem muitos problemas. No capítulo 2, que se chama Utilização do senso crítico na argumentação, está recheado de problemas técnicos em relação à lógica. Ela faz um conjunto de afirmações absurdas acerca do que seria a teoria da verdade de Tarski. Não? Ela fala em conteúdo representa ou não representa a realidade, ou seja, ela diz que não vai discutir uma teoria da verdade, mas depois assume uma teoria da verdade como verdadeira e passa a trabalhar como se assim fosse. Ela trata mal a linguagem no que se refere aos argumentos. Ela diz, por exemplo, que um argumento pode ser falacioso e falso. Isso é uma afirmação, no mínimo, complicadíssima, porque o pensamento, o argumento, ele ou é válido ou ele é inválido. Ele não é falso, tampouco é falacioso, ele pode ter um erro formal. Né? Uma falácia é um argumento no qual há algum tipo de erro, seja nas proposições, seja na forma. Então, quando você diz um argumento pode ser falacioso, você está, no mínimo, tornando a linguagem complicada. Não? Não exatamente um argumento é falacioso, mas quando você diz um argumento é falso. Porque o que é falso ou verdadeiro no argumento são as premissas e a conclusão. O argumento é válido quando de premissas verdadeiras só se retira conclusões verdadeiras. E ele é inválido quando esse tipo de relação não acontece. Entretanto, um argumento inválido, ele não é necessariamente falacioso. Ele pode ser um bom argumento de outro tipo que não um argumento dedutivo. Né? Então, você diz, o argumento é falacioso. Pela forma com que ele é apresentado, você está, no mínimo, podendo levar o estudante a ele. Não? Outra coisa estranhíssima que tem no livro é a relação com a simbologia. Não sei se dá para vocês verem esse quadro, né? Mas neste quadro ela faz afirmações estranhíssimas. Ela, por exemplo, diz que não P implica não Q, é uma falácia. Né? Na verdade, o que ela está fazendo aqui é analisar essas outras afirmações em relação à primeira afirmação. O problema é que uma mente desprevenida vai entender o seguinte: eu posso afirmar isso, P implica Q, mas eu não posso afirmar que não P implica não Q. E na verdade eu posso, isso é perfeitamente válido. Né? Inclusive essa proposição pode ser verdadeira, não tem absolutamente nenhuma relação com falácia e assim por diante. E ela faz isso mais de uma vez no livro. Então, se você comprar o livro, pode ler, não tem nenhum problema na leitura.
geral do livro, a ideia é muito boa, a ideia de que as pessoas precisam aprimorar a maneira como leem, analisam a argumentação a qual é apresentada. Entretanto, não transformem isso num manual básico de lógica, né? Ele carece muito de competência lógica para escrita, né? Então, na verdade é o seguinte, eu não recomendo a aquisição do livro, né? E se algum das autoras vir esse vídeo, por acaso, ou a editora, e que tiver interesse, eu posso fazer um arrazoado dos problemas e mostrar como esses problemas são solucionados, mas eu sugiro, né, que, no mínimo, né, elas procurem um especialista em lógica e observem essas questões acerca das quais eu estou falando, que prejudicam muito o livro, né? Se você já comprou, leia-o com esse cuidado, né? É um livro interessante para o desenvolvimento de um senso crítico mais apurado e, curiosamente, o próprio livro vai ser um excelente exercício para a utilização desse senso crítico. Não acredite em tudo que ele diz, compare o que ele diz com o que dizem outros autores, compare o que ele diz com o que dizem autores canônicos da área, né? Autores como César Mortari, Newton da Costa, ou autores de manuais estrangeiros como Coppi, Mendelssohn e etc. Tá certo? Então, galera, por hoje é isso. Nos próximos programas teremos novos sorteios de livro. O JCKEBS 1, não esqueça de entrar em contato lá pelo e-mail para poder receber a sua revista, né? Nos próximos sorteios serão com livros. É isso aí. Assinem o canal, compartilhem, vamos para o debate.